Hoje aqui no Clube do Champanhe eu vou conversar com Tânia Rocha. Tânia é terapeuta empresarial e familiar e tem livros lançados na Itália. É hoje, daqui a pouquinho, aqui no Clube do Champanhe. Não sai daí. Clube do Champanhe. Então, aqui no Clube do Champanhe, hoje eu vou conversar com a terapeuta Tânia Rocha. A Tânia trabalha com uma terapia, um método que se chama constelação familiar e constelação empresarial. O que exatamente é isso, Tânia? É uma terapia considerada nova, né, já que a psicanálise tem mais de 100 anos. No Brasil ela é bem recente, porque ela chegou em torno de uns 7, 8 anos, que Bert Hellinger, que é o pai da terapia, que é um alemão, está vivo ainda, 89 anos, bem velhinho. E Hellinger começou a vir ao Brasil, veio a Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, divulgar o seu trabalho, que já existe há 35 anos. Esse nome, constelação familiar, foi dado por ele? Foi dado por constelação ele. empresarial. Por que ele deu o nome romântico? Né? Constelação, a gente imagina de estrelas, né? Estrelas, um céu. E ele romanticamente intitulou a terapia dele de constelações familiar, justamente porque ele diz que é o céu que te guia. Onde você caminhará na sua vida, você é guiada por esses seres. Que seres são esses? Seu pai, sua mãe, seus avós paternos e maternos, seus bisavós, paternos e maternos, tataravós, mais ou menos umas 4 gerações, elas são determinantes nas tuas opiniões, nas tuas decisões, nas tuas escolhas de vida. Formação de caráter, inclusive, né? Total. Principalmente. Sim, sim. Tá, agora me explica como é que é feito esse método. Porque quando eu soube dessa terapia, a pessoa que inclusive é minha cliente. É a tua cliente, ela comentou, não, a gente vai em um grupo. Eu fiquei imaginando, até perguntei para ela, tá, mas é um grupo tipo assim, alcoólatras anônimos? Eu perguntei para entender, né? As pessoas ficam o quê? Num círculo e conversam sobre seus problemas? Ela disse, mais ou menos. Me explica como é que funciona, então. Nessa terapia, é uma terapia considerada psicologia sistêmica. Por quê? Ela trabalha todo o seu sistema familiar. Mas existem várias maneiras de trabalhar o seu sistema, várias maneiras de trabalhar uma família ou uma empresa, né? Porque são sistemas, então eu trabalho o seu sistema familiar ou a sua microempresa ou a empresa Celesc que a pessoa trabalha ou seja lá que empresa for. Quando a gente faz os encontros de constelação familiar, normalmente eu reúno em torno de 15 pessoas. Mas todas da mesma família? Não. Já fui chamada para famílias que veio 2, veio 3 e disseram... Foram aderindo. Nós queremos, porque quando a pessoa vê o quanto rapidamente muda, trabalha o seu sistema, por quê? Porque quando você trabalha, você está trabalhando toda a sua família. Isso é que é interessante na terapia, que o próprio pai da terapia chama de espiritual. Que nada tem a ver com espiritismo. Não tem nenhuma conotação religiosa. É espiritual. Da alma. Da alma. Ele, tanto que ele chama, Bert Hellinger chama de terapia da alma. Os movimentos são movimentos da sua alma. Tá, então essas pessoas que são em torno de 15 pessoas, elas realmente se encontram numa roda, é assim? Num na grupo, minha sala. Na tua sala. É feito na tua casa? Na minha casa. Encontro. Na minha casa. E essas pessoas trazem, cada uma traz o seu problema para o grupo? Ela expõe abertamente? Não, porque tá tudo errado, não é nada disso. Não é nada disso. Então deixa ela falar, metida. Eu tô curiosa, não sei como é que funciona, mas me falaram super bem. Sim, é assim. Óbvio que ninguém gosta de ver a sua privacidade violada. Pois então. Então, eu teria clientes uma semana e depois ninguém voltaria. Por quê? Porque todos participariam das suas intimidades. Eu não trabalho dessa forma, eu trabalho de forma oculta.
Nessa terapia pode ser aberta e você chegar para mim no grupo e dizer: Tânia, eu quero trabalhar uma rejeição materna. Minha mãe, eu sinto que minha mãe não me ama. E assim o grupo todo saberia que a sua mãe não te ama. É uma coisa constrangedora. Tem terapeutas que fazem aberto. Eu não trabalho aberto para que a sua privacidade seja garantida. Então, o que eu faço? Eu tenho atendimento individual e tenho atendimento no grupo. No atendimento individual, você vem, você faz 1 hora comigo, eu conheço a sua família, no sentido de que quando você vem no atendimento individual, você já me traz, de preferência, uma folhinha, uma folhona escrita. Quem é o seu pai? Ou se faleceu, quem foi seu pai, sua mãe? Seus avós maternos e paternos, bisavós, até tataravós. Onde chega a informação? Onde você conseguiu... Tipo o nome dessas pessoas? Não somente o nome. Foto, por exemplo, das pessoas? Tem pessoas que me trazem fotos. Tipo uma árvore genealógica da família? Exatamente. E a isso a gente chama de genograma. Genograma é a árvore genealógica da sua família, que eu vou dar uma olhada e vou fazer as seguintes perguntas, antes de ir lá para o grupo. Quem foi seu pai? Seu pai foi um bom pai? O seu pai foi um homem correto? Foi um bom filho? Como é que foi o pai do seu pai? Como é que foi o casamento? A tua mãe algum dia comentou se o pai dela traiu a mãe dela? Como é que foi o bisavô? Houveram falências nessas famílias? As famílias foram famílias prósperas, famílias humildes que cresceram? Como é que era o relacionamento deles entre si? Era uma família que se amava e se respeitava ou era uma família que tinha alcoolismo? Essas informações são importantes para você detectar a razão dessa pessoa ter te procurado? Sim, o caminhar dela. Por quê? Aí é que, que ocorre a revolução, digamos assim, na terapia do Hellinger. Porque Hellinger diz que o meu caminhar como ser humano, ele depende da minha mãe, depende do meu pai e de todo este legado familiar que eles me entregaram. Então, se eu, Tânia, decido morar na Itália ou morar em Florianópolis, ser terapeuta ou ser costureira, seja o caminhar que eu decida na minha vida, eu acredito que eu estou decidindo sozinha. Não. Você sofreu influências, né, da sua família, com certeza. Não é só influência verbal, aquela do cotidiano, que a sua mãe te orientou, que a sua mãe te direcionou para aquilo que ela julgava certo. Mas, principalmente, nós caminhamos na vida carregando, como diz o Hellinger, sem que nós tenhamos a mínima percepção de... Agora você vai perceber o quanto que você carrega dos seus antepassados. Se você está olhando para mim, você não percebe. Como eu olhando para você, não percebo que cada um de nós, carrega metade de pai e metade de mãe. Então, eu sou 50% meu pai, 50% minha mãe, e eu não consigo perceber, nem na minha personalidade, nem no meu corpo, onde começa o meu pai e onde termina a minha mãe. Mas eu também carrego 25% do pai do meu pai e 25% da mãe da minha mãe e da mãe do meu pai e do pai da minha mãe. Então, dos pais, 50%, dos avós, 25%, dos bisavós, que a gente nem lembra mais os nomes, 12,5%, e dos os tataravós, 6%. 75%. Então, hoje, o Hellinger conseguiu deixar claro, e eu percebo cotidianamente no meu consultório, a força deles, a força desse legado. Tipo, te dou um exemplo prático. Uma pessoa tem pesadelos e tem problemas financeiros, não consegue se permitir, uma mulher, por exemplo, dos 35, 40 anos, não consegue se permitir ser vitoriosa. Ela se boicota, ela se auto-sabota, ela monta uma empresa e quebra. 2 anos depois se levanta, monta uma segunda empresa e quebra. E nunca consegue tocar, quando ela está próxima de tocar no sucesso ou na gratificação econômica, ela cai e tem que recomeçar. Mas é ela que provoca esse bloqueio, esse problema? É ela que próprio constrói toda a situação. Daí eu pego o genograma com as informações que ela me traz e começo. Quem foi a mãe? A mãe trabalhou fora?
Quem foi a mãe da mãe? É a mãe do pai. Tá, mas aí você analisou toda essa árvore dela genealógica e depois então ela vai trabalhar em grupo, isso? Sim. É assim o segundo passo? Exatamente. O primeiro passo é identificar lá que aquelas mulheres da família dela sonharam muito em trabalhar, mas bisavós não podiam sair de casa, avós muito menos. A mãe dela tentou, mas não conseguiu. Ela é a primeira que saiu e se sente tão em culpa de estar fazendo algo que lá atrás, no legado dela, não existia, que ela mesma se boicota. Então, o que eu posso propor para essa mulher? No grupo, nesses 15 pessoas que se reúnem quando a gente faz os grupos de constelação familiar, são meus clientes, clientes de Curitiba, clientes de Joinville, de Blumenau, de Araranguá e de Florianópolis. Sentam no sofá, sentam nas cadeiras, eu demarco com um tapete bem grande para a gente fazer os trabalhos. E ali, numa folha, está escrito já o tema da pessoa. Então, eu e ela sabemos que ela vai trabalhar, por exemplo, o impedimento dela ao sucesso. Mas as outras pessoas não sabem. Ninguém sabe. Ela traz aquela folha, eu coloco numa prancheta, olho com ela. Agora, eu decido ali. Número 1, por exemplo, vamos colocar ela. Número 2, o representante número 2 é a mãe dela. Que seria uma das pessoas do grupo. Sim. Número 3, a representante da linha da geração das bisavós, para saber onde é que está essa dor. E a última geração, das tataravós. E elas fazem isso representando teatralmente, é isso? Daí essa... Mais que teatralmente, de alma. Aí é que você vê de uma forma arrebatadora o movimento da alma. Como? Ela que vai escolher as pessoas. Então, ela olha para as mulheres que estão sentadas naquele dia no grupo e ela escolhe. Aquela lá vai representar o número 1. Eu e ela sabemos que o número 1 é ela. Ninguém sabe. Ela pega, posiciona a pessoa no tapete, a pessoa fica em pé e ela diz: você é o meu representante número 1. Daí ela olha em torno, escolhe a mãe dela, que é a 2. Ela escolhe a 3, que é a bisa, e a 4, que é a tata. E daí eu digo para ela: agora você sente e olha o psicodrama da sua vida. E a partir dali o cliente não precisa fazer mais nada, ele simplesmente olha. E olha, e vai ser arrebatador, porque é uma coisa chocante você ver que alguém está ali representando você, só que essa pessoa nunca te viu na vida. E você não combinou nada com ela, você não tem a mínima ideia do que ela vai fazer. Ô Tânia, quais são os principais problemas que chegam até você? Mas você vai responder isso depois, daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. No primeiro bloco, eu estava conversando com a Tânia Rocha, que é terapeuta, sobre terapias, tipo constelação familiar, constelação empresarial, e a gente vai continuar falando sobre isso, mas eu queria mostrar os livros que a Tânia já lançou na Itália. Ela já lançou 3 livros, a Tânia é natural de Florianópolis e não tem nenhum livro lançado aqui no Brasil, por incrível que pareça, mas na Itália sim, e seus livros são um sucesso lá, são livros voltados para a mulher. Esse aqui é um manual de autodefesa, né, Tânia? Sim. Esse daqui também... Esse foi o primeiro que eu fiz, falando da violência contra as mulheres no mundo inteiro. E esse aqui foi lançado agora, em janeiro, na Itália, né? Sim, está em todas as livrarias na Itália. As Pérolas aos Porcos. Sim. Ele é o que exatamente? Ele é o pensamento dos homens mais importantes da história da humanidade e as suas principais declarações a respeito de nós mulheres. Declarações boas ou ruins tem nesse livro? Tem terríveis. Na época da Idade Média, onde nós éramos bruxas malignas, fazíamos pacto com um demônio, até as mais bobas e ridículas, contemporâneas, como que eu lembro de Mick Jagger, que diz: para que elas precisam de dinheiro? Elas não saberiam o que fazer com ele. Sem comentários, né? E por que esses livros não estão lançados aqui no Brasil? O que está faltando? As editoras ainda, eu tenho que começar a procurá-las também. Pois é, e na Itália está lá, um sucesso. Acaba de ser lançado esse daqui. Super bacana.
Estou interessada em saber dessas frases aí daqui a pouco. Ô, Tânia, voltando ao assunto da terapia, a Tânia estava explicando sobre a constelação familiar, como é feita essa terapia. Ela é feita também dentro de empresas, né, também. Mas, basicamente, a gente estava falando da terapia familiar, que tem uma carga genética muito forte. Você estava falando que a gente carrega, enfim, né, na alma, não é nada a ver com o espiritismo, mas a gente carrega essa parte genética do nosso pai, da nossa mãe, avós, bisavós. E agora, quando uma pessoa é adotada, e aí? Hellinger comenta muito a respeito da adoção, onde ele diz que na adoção a pessoa que não sabe quem são seus pais, então você vai e pega uma criança e traz essa criança para casa. É um grande ato, só que você está trazendo alguém que está caminhando na vida com os olhos fechados. Por que com os olhos fechados? Porque aquele bebê que foi abandonado, ele não sabe quem é a mãe, quem é o pai, os seus avós. Então, você vai ter que se doar de uma forma especial a esse ser que ele realmente caminha com os olhos fechados. Então, eu faço muito trabalho com mães que têm crianças adotadas. Existe um trabalho muito bonito de reconhecimento da alma desses pais atrás do filho. E que as mães que me procuram, depois elas comentam que é como se finalmente o filho adotado tenha aceitado a família que agora está carregando eles, que os adotou, Quais que é a são nova os problemas família. mais comuns que as pessoas trazem para você? Problema de relacionamento, você falou Relacionamento entre mãe marido e e mulher. filha? Marido e mulher, problemas entre mãe e filhos. Sim, esses são os mais corriqueiros. O meu pão cotidiano. E normalmente esses dramas não começaram ali onde você acha que começou. Quando você diz, eu e minha mãe não nos damos bem, você não está tendo uma visão como Hellinger vê, uma visão sistêmica. Você não está vendo a avó atrás. Como é que foi a vida da avó? Será que a avó não foi repudiada pela mãe? Será que a mãe da avó, a bisavó, não teve 12 filhos e já estava cansada de ter filhos, já não tinha mais como se doar para esses filhos? E aquela menina que nasceu, que foi a 12ª filha, encarou aquilo como rejeição, quando era simplesmente uma mãe cansada de trabalhar na roça, de cuidar de filhos, e a cada 2 anos ela tinha um bebê. Ô, Tânia, quanto tempo leva para a pessoa se libertar, né, desses problemas? Enfim, cada caso é um caso, com certeza, e varia Cada isso. caso é um caso. Nessa terapia, o que chama muita atenção de quem participa é a rapidez com que o resultado aparece. Por quê? Porque quando você procura a terapia, você não vai sozinha, você está carregando todos eles com você. Você carrega o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Carrega entre aspas, você carrega ali você no carrega papel, na alma, mas trazendo ali no papel os nomes, quer dizer, você traz a informação, né? Mas não que as pessoas estejam junto com você. Não, mas quando você coloca na constelação familiar, por exemplo, você, sua mãe, sua avó, sua bisavó, você está limpando, organizando e trabalhando a um nível muito profundo 4 gerações. E as consequências positivas, os benefícios, digamos assim, vai acontecer em todo o seu grupo familiar. E como é que funciona isso dentro da empresa? Como é que é feita a constelação empresarial? Da mesma forma. Por quê? Porque se eu tenho um diretor que é o chefe e eu tenho setores, é como existe uma hierarquia. Então, eu analiso a hierarquia, analiso quem não está em harmonia com a hierarquia. Será que o departamento de humanas, de recursos humanos, está interagindo com outros? Tem bloqueios? Da mesma forma que existe o sistema familiar e a hierarquia existe, e isso é um dos grandes problemas hoje nas famílias, que não existe, não é mais observado a hierarquia tipo, os avós têm um valor, os pais têm outro, os filhos e os netos. Os valores mudaram, né? Mudaram. Até porque hoje essa nova geração já não tem o mesmo respeito com as gerações passadas. E isso provoca muito sofrimento nas famílias. O meu primeiro trabalho com qualquer pessoa que me procura é buscar e harmonizar a hierarquia familiar. Depois de o pai estar
realmente no lugar de pai, exercendo com amplidão, com felicidade o seu papel de pai, a mãe ao lado de mãe e os filhos, aí sim a família começa a caminhar com alegria e respeito. Porque a família mudou, né, de uns anos para cá, com toda essa globalização, internet, redes sociais. Aquela família tradicional não é mais a mesma, né, que a gente tem, assim, o pai como uma família padrão. Mudou, né? Não. Não? Você acha que continua a mesma coisa? Mudou a maneira com que vivem o seu cotidiano. As famílias hoje somos divorciados, estamos em segundos e terceiros casamentos, filhos do primeiro casamento, irmãos, meio-irmãos de segundo, tudo isso eu concordo plenamente com você. Ainda bem que mudou, liberalizou e ampliou o raio da família. Só que nós não podemos jamais esquecer, Adriana, que se uma mulher e um homem se amaram e tiveram 1 ou 2 filhos, eles serão sempre pais daquelas crianças ou daqueles adultos futuramente. Aquele núcleo familiar nunca será dissolvido. E é isso que eu torno ali no grupo a reintegrar aquele pai, aquela mãe, mesmo que exista a esposa, a atual esposa do pai, um segundo casamento atrás da mãe, mas aquele núcleo familiar, para que os filhos tenham saúde mental, eles precisam sentir que o núcleo que gerou a vida a eles, que deu a vida a eles, não está despedaçado em lugar algum. Mesmo com essa mudança na estrutura familiar, quer dizer, muitas famílias hoje têm 2 pais ou 2 mães, né? Tipo, casais homossexuais. Isso mudou, né? Mas não deixa de ser uma família. É uma família, tem que ter uma hierarquia e é observado isso com amor. Porque isso eu não falei ainda, mas eu gostaria de comentar 2 coisas. O que move todo esse trabalho de constelação familiar? É o amor. No campo morfogenético, que é o campo que você carrega onde quer que você vá na vida, você está levando os seus parentes dentro de você, mas o Hellinger diz que nós terapeutas, autorizados por ele a trabalhar, trabalhamos com várias técnicas, mas só tem uma maneira de que essas técnicas possam provocar no cliente algo que o satisfaça, e se chama amor. Tânia, obrigada pela tua presença aqui no Clube do Champanhe. Bacana teu trabalho, com certeza deve estar ajudando muita gente, muitas empresas. Sim, muito obrigada. Vamos fazer um brinde então e parabéns pelos livros, né? Obrigada. Tomara que sejam lançados aqui no Brasil. Em breve, espero. Eu também. Sucesso para ti, mais sucesso. Obrigada. Gente, hoje o Clube do Champanhe então fica por aqui. Eu estou usando este vestido lindo da Arraso, que tem loja em Jurerê e em Canasvieiras. A Arraso trabalha com várias marcas, principalmente com sacada e com lança-perfume. Meu sapato é da Capodarte, que fica no 2º piso do Beira-Mar Shopping. Beijo grande, até semana que vem. Clube do Champanhe. Champanhe.